Olá pessoal, todos bem? Hoje nós vamos comentar direitos humanos e direito internacional. São 4 questões que, para a sua média aí de 40 pontos, podem fazer a diferença, ok? Se você gostar do conteúdo, você já pode deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações das demais aulas que estão por vir. Eu aconselho que você assista a aula até o final e verifique como que a banca FGV cobra tais assuntos. Esse é o caminho para o êxito, para o aluno que não vai ficar com 36, 37, 38, 39 questões aí, dependendo de anulação, tá bom? Eu vou deixar o link desta aula na descrição do vídeo, de tal forma que você pode enviá-la para aqueles amigos ou amigas que desejam fazer aquela revisão final aí de forma objetiva. Vamos lá, mãos à obra. Olá pessoal, aqui agora para a gente corrigir questões de direitos humanos e direito internacional do 27º exame. Vamos lá? Não vamos deixar esmorecer, vamos em frente, porque lá na frente vem a vitória. A luta é grande agora, mas lá na frente vem a vitória. Olha só, Maria e João são pais de uma criança deficiente que utiliza cadeira de rodas. O casal, de classe média, optou por matricular o filho em uma escola particular. No ato da matrícula, foi-lhes informado pela administração da escola que teriam de pagar um valor adicional, uma vez que haveria um trabalho extraordinário por parte da escola para garantir o acesso dessa criança com deficiência em igualdade de condições a jogos, a atividades recreativas, esportivas e de lazer no sistema escolar. Insatisfeitos com essa informação, Maria e João decidiram consultar você como advogado ou advogada para saber se tal cobrança seria legalmente aceitável e se não haveria alguma proteção específica para as pessoas com deficiência contra esse tipo de cobrança. Diante disso, assinale a opção que apresenta a resposta correta a ser dada ao casal. Então, pessoal, nós estamos aqui diante de uma questão sobre direitos humanos que abrange a lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência, ou o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei 13.146 de 2015, é uma lei que vem sendo cobrada, né, no âmbito dos direitos humanos, tá? Uma lei importante, traz igualdade aí para as pessoas, ou melhora a vida das pessoas com deficiência, tá bom? Então, chamo atenção para essa lei, que está sempre, lei de leitura simples, rápida e que pode lhe garantir pelo menos uma questão, e pode ser aquela questão que vai te fazer falta ou pode te fazer falta no final das contas, tá bom? Olha lá. Letra A, pessoal, a cobrança é aceitável. Não é aceitável. Vamos lá no estatuto, trouxe aqui de forma bem objetiva, tá, pessoal? Para a gente avançar nos nossos estudos. Olha lá, artigo 28, da Lei 13.146. Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar, inciso 15, o acesso da pessoa com deficiência em igualdade de condições, olha lá, em igualdade de condições a jogos, atividades recreativas, esportivas e de lazer no sistema escolar. Parágrafo 1º do artigo 28, as instituições privadas de qualquer nível ou modalidade de ensino, aplica-se obrigatoriamente o disposto nos incisos 15, né? 1, 2, 3, 5, 7, inclusive o 15º inciso, tá bom? Do caput deste artigo, sendo vedada a cobrança de valores adicionais de qualquer natureza em suas modalidades, anuidades e matrículas, circulei matrículas, no cumprimento dessas determinações. Visto essa matéria inclusiva, né, pessoal, e sem tratamentos excepcionais, esse é o cerne, é um dos cernes do estatuto. Se você gravar isso, você já tem um ganho nos seus estudos, tá? Você tem que ler a lei e
discernir a finalidade da mesma, né? Olha lá. Então, letra A cobrança é aceitável? Não. A cobrança não é aceitável, a cobrança é ilegal, tá? Não é aceitável e nem justificada, tá? Não vou ler mais, porque é assim que você tem que fazer a prova. B, a cobrança do valor adicional é moralmente reprovável, pois expressa um tipo de preconceito. Perfeito. Contudo, do ponto de vista estritamente legal, o caso se situa na liberdade contratual. Não, o caso não se situa na liberdade contratual, porque nesse caso é ilegal e contraria o artigo 28, o parágrafo 1º do artigo 28 da Lei 13.146. Se a Lei Brasileira de Inclusão de Pessoa com Deficiência admite esse tipo de cobrança, não admite esse tipo de cobrança. O gabarito é letra D. A escola particular deve adotar as medidas inclusivas previstas na lei, tais como garantir o acesso da criança com deficiência em igualdade de condições a jogos, atividades recreativas, sendo vedada a cobrança de valores adicionais de qualquer natureza em suas anuidades. No cumprimento dessas medidas, gabarito é letra. Tá bom? Acho que ficou claro. É límpido como a água, né? Vamos lá, vamos para a próxima. Olá, pessoal. Você, como advogado ou advogada, representa o Fórum de Organizações Não Governamentais que atua na defesa da cidadania plena para mulheres. Estamos no âmbito dos direitos humanos, tá? Segundo informações do Tribunal Superior Eleitoral, existe para a próxima eleição um percentual bastante reduzido de candidatas à Câmara dos Deputados, a maioria esmagadora dos partidos políticos. Sabendo que isso é a expressão de uma cultura machista em que os partidos não estimulam a candidatura de mulheres, cabe a você explicar explicar às organizações do Fórum que representa que a legislação brasileira determina que, pois é, pessoal, no âmbito dos direitos humanos, no que tange a requalificação das mulheres na sociedade, a lei vem estipular, e tomara que melhore, um percentual mínimo de mulheres em cada coligação, tá? Diante disso, coligação ou partido, né? Candidatura, tá bom? Lei 9.504, que estabelece normas para as eleições, parágrafo 3º do artigo 10. Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido ou coligação preencherá o mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada sexo. Portanto, há essa definição. Se houver 70% de homens, tem que haver dentro da candidatura ou do número de candidaturas, 30% de mulheres, e vice-versa. Tá bom? Questão que trata de um tema importante e tem sua razão de cair na prova da ordem. Entretanto, você, que, como estudante, né, você tem que ler, dar uma lida nessa lei, de tal forma que você evite, assim, surpresas. Tá bom? É uma lei extravagante, mas que pode cair, tá? Vamos lá para as assertivas. Todos os partidos e coligações devem reservar ao menos 50%. Pois é, pessoal, esse seria o ideal, né? 50% de homens, 50% de mulheres, né? Entretanto, não é isso que diz a lei. O erro está aqui, tá? Na verdade, ele não estipula, ele fala que tem que haver essa dicotomia de 30 a 70 entre os sexos, tá? B, cada partido ou coligação deverá reservar das candidaturas ou das vagas para candidaturas parlamentares que podem ser preenchidas pelos partidos políticos, no mínimo 30% e no máximo 70% para candidaturas de cada sexo. Aqui ele explica da forma correta, tá bom? 30, 70 para candidaturas de cada sexo, tá bom? Gabarito, sem dúvida nenhuma, com fundamento no que nós já lemos, é a letra B, tá bom? C. Partidos devem registrar no TSE planos decenais
em que são estabelecidas as estratégias para aumento gradativo da participação de mulheres, tanto nas vagas para candidaturas parlamentares, quanto nas próprias instâncias partidárias. Não há essa previsão legal, tá bom, pessoal? Nesse formato aqui, apresentado pela letra C, tá? Tanto é que, se isso ficasse no âmbito dos partidos não, e fosse realizado, não haveria necessidade de estar no corpo de uma lei. Entretanto, nós verificamos que a lei teve que regular e os partidos tiveram que se adaptar, tá bom? Não há essa previsão legal da forma como está aqui na letra C. D. Tanto os partidos quanto as coligações são livres para preencher a lista de candidaturas às eleições parlamentares, não havendo nenhum tipo de obrigação. Aqui, ó, não havendo nenhum tipo de obrigação, deixou a assertiva D incorreta, tá? Gabarito, a letra B. Vamos para a próxima. Agora, pessoal, aqui nós já estamos no âmbito do direito internacional, tá? São duas questões. Vocês viram, duas questões de direitos humanos, duas questões de direito internacional, e não tem para onde fugir, tá? São 4 questões. Ao meu ver, se você não tiver tanto tempo para estudar, você tem que focar do que mais cai para o que menos cai, né? Dentro de cada ramo do direito. Tá bom? Vamos lá, olha só. Em 14 de dezembro de 2009, o Brasil promulgou a Convenção de Viena sobre os direitos, ou sobre o direito dos tratados, de 1969. Por meio do Decreto 7.030, a Convenção codificou as principais regras a respeito da conclusão, entrada em vigor, interpretação e extinção de tratados internacionais. Tendo por base os dispositivos da Convenção, assinale a afirmativa correta. Então vamos lá, pessoal, olha só. Aí eu trouxe aqui o recorte do Decreto 7.030, que promulga a Convenção de Viena no âmbito da legislação brasileira, ou do ordenamento jurídico brasileiro. E dentro dele, nós temos aqui, ó, letra A. Para os fins desta convenção, tratado significa qualquer acordo internacional concluído por escrito entre Estados e organizações internacionais. Pô, pessoal, uma pegadinha até maldosa, no sentido de que foi no detalhe do detalhe. Por quê? Porque o artigo 3º diz o seguinte: o fato de a presente convenção não se aplicar a acordos internacionais concluídos entre Estados e outros sujeitos de direito, ou entre estes outros sujeitos de direito internacional, ou acordos internacionais que não sejam concluídos por escrito, não prejudicará a eficácia desses acordos, desses outros acordos, né? A aplicação a esses outros acordos de qualquer regras enunciadas na presente convenção, as quais estariam sujeitos em virtude de direito internacional, independentemente de convenção, e etc. De tal forma que daqui você conclui o seguinte: o Decreto 7.030 não se aplica a acordos internacionais concluídos entre Estados e outros sujeitos de direito internacional, tal como organizações internacionais, como está na letra A. Aí, na letra A, no artigo 2º, parágrafo 1º, diz o seguinte, a linha A: tratado significa um acordo internacional concluído por escrito entre Estados. Entre Estados, somente. Regido pelo direito internacional, quer conste de um instrumento único, quer de 2 ou mais instrumentos conexos, qualquer que seja a sua denominação específica. Diante disso, a letra A está errada, porque a referente à Convenção de Viena não se aplica a acordo internacional concluído entre Estados e outros sujeitos de direito internacional que não seja outro Estado. Então, é só entre Estado e Estado, tá bom? Então, quando ele coloca aqui, ó, organizações internacionais, ele deixou a assertiva incorreta, tá bom? Letra B. Os Estados são soberanos para formular reservas independentemente do que disponha o tratado. Cuidado com a palavra, com o advérbio independentemente, tá bom? A FGV adora dizer que determinado conceito jurídico é independentemente,
do que diz determinada norma. Na verdade, o artigo 19 do Decreto 7.030 diz o seguinte: um Estado pode, ao assinar, ratificar, aceitar ou aprovar um tratado, ou a ele aderir, formular uma reserva, a não ser que a reserva seja proibida pelo tratado. O tratado dispõe a que só possam ser formuladas determinadas reservas. Nos casos não previstos na linha A e B, a reserva seja incompatível com o objeto e finalidade do tratado. Portanto, o decreto regulamenta os casos em que determinada reserva não pode ser aceita, né? Tá bom? Olha só, os estados são soberanos para formular reservas. Independentemente do que dispõe o tratado, na verdade, o independentemente aqui, o deixou, que na verdade dependendo do que disponha o tratado. Que, como diz aqui na linha C, a reserva pode ser incompatível, totalmente incompatível com o objeto e a finalidade do tratado. Tá bom? C. Um Estado não poderá invocar o seu direito interno para justificar o descumprimento de obrigações assumidas em tratado internacional devidamente internalizado. Artigo 27 do direito interno e a observância de tratados, olha lá, uma parte não pode invocar as disposições de seu direito interno para justificar o inadimplemento de um tratado. Essa regra não prejudica o artigo 46. Então, o gabarito é letra C, tá, pessoal? Gabarito, letra C. Vamos ver por que a D está incorreta lá. Os tratados que conflitem com uma norma imperativa de direito internacional geral têm sua exceção suspensa até que norma ulterior de direito internacional geral da mesma natureza derrogue a norma imperativa com eles conflitante. Na verdade, os tratados que conflitem com a norma imperativa são nulos, tá? Olha lá, tratado, artigo 53 do Decreto 7.030, lá, tratado em conflito com norma imperativa de direito internacional. É nulo um tratado que, no momento de sua conclusão, conflite com uma norma imperativa de direito internacional geral. Para os fins da presente convenção, uma norma imperativa de direito internacional geral é uma norma aceita e reconhecida pela comunidade internacional dos Estados como um todo, como uma norma da qual nenhuma derrogação é permitida e que só pode ser modificada por norma ulterior de direito internacional geral da mesma natureza. Tá? Baseado nisso, os tratados que conflitem com a norma imperativa de direito internacional não têm sua execução suspensa, e sim já nascem nulos. Tá bom? De acordo com o artigo 53 do Decreto 7.030. Gabarito é letra C. Vamos para a próxima. Olha lá, pessoal, última questão do nosso módulo. A lei de migração cai muito, tá, pessoal? Tem que ler essa lei, tem que entender essa lei, porque, com certeza, em regra, há pelo menos uma questão referente a direito internacional sobre lei de migração, tá bom? Olha lá. A lei de migração, Lei 13.445 de 2017, dispõe sobre os direitos do estrangeiro em território nacional, de uma norma mais ampla e abrangente do que a legislação anterior revogada. A norma em vigor dispõe que o estrangeiro no Brasil terá acesso ao sistema público de saúde e direito à educação pública, vedada a discriminação em razão da nacionalidade e de sua condição migratória. Isso significa que o acesso à educação pública no Brasil é assegurado. Então, lá, pessoal, o artigo 4º da lei diz o seguinte: ao migrante é garantida no território nacional, em condições de igualdade com os nacionais, a inviolabilidade de direito, a liberdade, a igualdade, a segurança, a propriedade, bem como são assegurados, inciso 8, o acesso a serviços públicos de saúde e assistência social, a previdência social, nos termos da lei, sem discriminação em razão da nacionalidade e da condição migratória. Inciso 10, o direito à educação pública, vedada a discriminação em razão da nacionalidade e da condição migratória. Portanto, a condição migratória, ele ser estudante, ou ter visto de estudante, ou ter visto permanente, isso não influencia, tá?
no direito de acesso à educação pública. Parágrafo 1º do artigo 4º. Os direitos e as garantias previstos nesta lei serão exercidos em observância do disposto da Constituição Federal, independentemente da condição migratória. Coloquei em amarelo, tá? E não exclui outros decorrentes de tratado de que o Brasil faça parte, tá bom? Baseado nisso, vamos para as assertivas, tá? Letra A. Somente os estrangeiros portadores de visto de estudante ou permanente teriam direito a acesso ao serviço de educação? Claro que não, né, pessoal? Não é somente, deixa assertivo incorreto. Todos os migrantes, exceto os refugiados, que são regidos por... não existe esse exceto. Inclusive os refugiados. Olha lá, apenas os estrangeiros cujos países assegurem reciprocidade. Não. E a todos os migrantes, inclusive os apátridas e os refugiados. Esse é o gabarito da questão. A lei é bem inclusiva, tá, pessoal? Porque também envolve direitos humanos, tratados internacionais sobre direitos humanos, tá bom? Gabarito, letra D. Com isso, a gente termina o nosso módulo de direitos humanos e direito internacional. Fica a dica, leis extravagantes que vocês precisam estudar. Um forte abraço, bons estudos.